Olá, bom dia pessoal. Aqui a gente vai trabalhar, continuar a nossa aula sobre lei dos cossenos, tá? Vocês podem abrir aí na página, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na página. Na página 29, certinho? Espero que tenham compreendido o conteúdo, né, de lei dos senos. A gente viu lá que a lei dos senos a gente vai utilizar mais quando a gente tiver mais ângulos, né? E a lei dos cossenos a gente vai utilizar quando tiver mais lados. Por exemplo, se a gente tem dois ângulos em um lado, a gente utiliza a lei dos senos. Já dos cossenos, se a gente tem dois lados e apenas um ângulo, lei dos cossenos, tudo bem? Então vamos lá, vamos definir aqui o que é a lei dos cossenos, de onde vem, né? Você acompanha aí, tudo bem? Então vejam só, lei dos cossenos, temos aí um triângulo, tá? Triângulo ABC, certo? E esse triângulo ele foi dividido em dois triângulos, cortando aí com o eixo, no caso, um corte perpendicular, né? Tá aqui, um corte perpendicular no meio, entre o ponto B. Então eu vou terminar aqui dividindo ele em um triângulo ABH e um triângulo BCH, certinho? Então eu vou ter o seguinte: esse carinha aqui, ó, se vocês virem, esse é um X, esse aqui é um B. Então essa medida aqui vai ser quem? Vai ser esse B menos o X, né? Se eu fazer B menos o X, eu vou ter essa medida aqui, ó. B menos o X, eu vou ter essa medida aí, tá certo? Aí, ó. Então, para me calcular aqui esse meu A, certo? Eu vou ter que fazer o que? Hipotenusa. Hipotenusa, então joga aqui no teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a H ao quadrado, que é o cateto. No caso aqui, se eu estiver tratando um ângulo C oposto ao ângulo C, o cateto adjacente é o meu B menos A, no caso B menos X ao quadrado. Beleza. Isso aqui vai dar quem? Vai dar H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BX mais X ao quadrado. Isso aqui é a minha primeira equação. Tudo bem? Continuando, vamos guardar ela aqui. A gente vai ter o seguinte, esse é risco. Aqui, ótimo. Vai ter o seguinte agora. Observe que o triângulo, a gente vai ter, pegamos o primeiro triângulo, que foi esse aqui, não foi? Agora a gente vai trabalhar com o segundo triângulo retângulo, também com o teorema de Pitágoras. Tá aí. Agora a gente vai tratar o ângulo A, certo? Tratando o ângulo A, eu vou ter o seguinte. Jogando aqui o C, né, o H2 e o X2, jogando aqui eu vou ter o que? C ao quadrado, né, hipotenusa, é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente a esse ângulo ao quadrado, ou seja, o quadrado dos catetos. Porém, o que eu vou fazer? Pessoal, aqui eu não tinha calculado o A, certo? Agora eu vou calcular o H aqui, porque o H é uma medida igual para os dois. Se vocês observarem aqui, ó, o H ele vai ser uma medida igual para os dois. Então, se eu igualar aqui, ó, o B e o H, que vai ser igual, né? O que eu tenho? Eu posso igualar as duas questões, as duas equações. Tá vendo? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, trazendo o H para cá, ou seja, evidenciando o H. Então, jogo o X para lá negativo, fica menos X ao quadrado. Olha só, a segunda equação. Então, a partir dessas duas equações, o que me acontece? Ó? A gente pega o H, que está de 2, e substitui nesse aqui, que é maior, né? A expressão é maior. Então, substituindo esse cara aqui, eu vou ter o que? Observe. C ao quadrado menos X ao quadrado entra, né? Ó, no lugar desse H. Aí, mais B ao quadrado, tá aqui, menos 2BX mais X ao quadrado. Pessoal, o menos X ao quadrado corta com X ao quadrado daqui. Então, vai ficar quem? A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BX. Isso vai ser o quê?
esse carinha vai ser minha lei dos cossenos. Simples assim. Então, como x aqui vai ser igual a c cosseno de A, né? Lembrando aqui, ó, o c vai ser, no caso, o x, perdão, vai ser c menos o cosseno de A. Ah, mas por quê? A hipotenusa vezes, no caso, perdão, o cosseno aqui de A, do ângulo A, que esse ângulo aqui vai ser a hipotenusa dividido por quem? No caso, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí eu pego x igual a c vezes o cosseno do ângulo A, certo? Então por isso que dá esse valor aqui. Aí substituo. Quem é x? X vai ser igual a cosseno do ângulo A, certinho? Então vai ser este valor. Ok. Então aqui para outros ângulos, no caso aqui para ângulos agudos, aqui para outros ângulos, ou seja, para qualquer ângulo que tenha. No caso esse aqui é um ângulo obtuso, né? Então aqui é um ângulo obtuso maior do que 90 graus, já é um ângulo obtuso. Para um ângulo obtuso eu vou ter o que? Observe, eu tenho a composição aqui da altura, ó, certo? H, que é uma altura igual para esse triângulo aqui, e a altura igual para esse triângulo. Veja que é tudo em relação de semelhança. Tá? A relação de semelhança ela percorre até. Então entenderam porque a gente utiliza o H aqui para ter essa relação de semelhança, para poder relacionar esse triângulo, ó, BAH com o triângulo BCH, certinho? Então, continuando, a gente vai ter um x mais b, porque esse x mais b, olha só, esse cara aqui é x, eu chamei ele de, é um incógnito, tá pessoal? É chamado de x, tá? Essa distânciazinha aqui. E o b que está aqui, então todo isso vai ser x mais b, certo? Que é um triângulo aí maior. O a vai ser igual e o h também vai ser igual, então só mudou esse carinha aqui de baixo. Então vejamos. Para eu poder descrever, eu tenho que colocar o que? Eu faço um a ao quadrado mais h ao quadrado mais b mais x ao quadrado. Isso aqui é hipotenusa. No caso, Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? E o cateto aqui embaixo, adjacente ao ângulo, vai ser quem? X mais b, se o ângulo for esse, x mais b, certo? Por isso que ele fica x mais b ao quadrado. Beleza, feito isso, a gente tem a mesma entre aspas, né? Função daquele primeiro exemplo. Então a gente separa ela. Agora vamos para o segundo exemplo, utilizando aqui o nosso um outro triângulo. Qual? A gente utilizou com H aqui, não foi? A gente vai utilizar um outro triângulo, que é esse triângulozinho menor aqui, ó, certo? Esse triângulozinho menor. Por quê? O H vai ser igual, tá bem? Ó, o H vai ser igual. Ah, professor, mas por que eu não utilizei esse aqui, ó? Porque esse não tem um H igual. Ele tem um C aqui que vai ser diferente. Então o H igual, ele nos permite fazer essa relação, tá certo? Aqui, ó, novamente utiliza esse Pitágoras. Desse Pitágoras a gente tem o que? O cálculo de H, né? Que tem o H é igual para os dois. Tá aqui H, ó, e tá aqui meu H igual para os dois. Aqui eu já não tenho C, ó. Aqui o X, ó, tudo diferente, o H é igual. Beleza, feito isso, o que acontece? A gente tem uma segunda equação. Essa segunda equação, novamente, a gente vai jogar aqui, vai ficar quem? A ao quadrado é igual a C ao quadrado menos x ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes bx mais x ao quadrado. Aí vocês vão ver que novamente vai zerar aqui, ó. Vai se cortar entre os dois, né? Porque são números iguais com sinais diferentes. E vai sobrar a ao quadrado menos igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2bx. Belezinha. Observem aqui. Eu vou ter... Sim, pessoal. Observem aqui. Bx.
Quem é BX? Ó, BX. Então, mas quem é BX? Pessoal, BX, a gente tem o que? A gente tem que X vai ser igual ao cosseno de BAH. Por que BAH, professor? Porque o H vai ser o ângulo entre os dois pontos. Aqui, ó, entre os dois pontos. Então, um ângulo aqui é H entre os dois pontos. A gente escreve dessa forma, viu? A gente não define um ângulo aqui, ó. Então, a gente escreve dessa forma. C. Beleza. Então, mas isso daqui a gente está tratando do cosseno, né? C vezes o cosseno. Pessoal, o cosseno do ângulo alfa, no caso A aqui, ele vai ser o que? É o cosseno de um ângulo, que é igual ao oposto do cosseno do seu suplemento. Então, vou ter aqui o oposto desse suplementozinho aqui, ó. Tá? Deixa eu até colocar ele aqui. Então, esse é o oposto desse suplemento. É um pouquinho mais complicado de visualizar, mas dá para visualizar assim. Então, eu tenho que agora o cosseno de A, que é a mesma coisa que o cosseno de B, A, o ângulo de A, H, mesma coisa. Vai ser menos o oposto, ó. O oposto é o sinal de menos, tá? Contrário. Contrário de menos 2 é 2. Contrário. Então vou ter um negativo, né? Um cosseno negativo aqui. E do ângulo 180 menos esse ângulo. Porque vai ser 180 esse cara todinho aqui, ó. Menos o ângulo A. Que é esse ângulo aqui, ó. Então, eu estava falando do H, né? Aqui o H. Isso aqui é o A. Isso aqui é A. Aqui é H. Tá, pessoal? Perdão. Tava viajando na maionese. Esse aqui é o B. Tá certinho. É o B. Ângulo A, H. Eu tinha escrito. Tá? Eu acho que eu até falei certo, mas escrevi de outra forma. Mas enfim, é o bar aqui. Então, o BHA, eu vou ter 180, né? O ângulo aqui vai ter 180 menos o A. Quem é esse A aqui, pessoal? Esse A é esse ângulozinho aqui, ó. Certo? Esse ângulozinho. Então, eu vou ter menos o cosseno desse ângulo azulzinho aqui, ó. 180 graus. Ficou bonito. 180 graus. Menos o ângulo A. Ok? Então, continuando, a gente tem o que? A gente vai substituir, ó, esse carinha aqui, ó, esse cosseno de BH por esse menos. Então, marca texto por esse menos cosseno de 180 graus menos 0. Então, o cosseno de A vai ser esse carinha. Então, vou substituir, ó. Menos cosseno de BH vai ser esse carinha. Então, esse carinha aqui, quem é? Ele vai ser menos, se eu substituir aqui, ele vai ser menos o cosseno de A. Isso aqui vai ser igual a cosseno de 180 menos do ângulo. Vai ser mais ou menos menos o ângulo, na verdade. Vai ser mais ou menos assim. Aí por isso que se coloca aqui, ó. Se vocês observarem, tem 2BC. Quando vai substituir o cosseno aqui, né, C, no caso, desculpem. Quando vai substituir o X aqui, ó, o que acontece? O C vezes o cosseno de BH ou C vezes o cosseno de A é substituído também o sinal, ó. O mais vai se transformar em menos. Por quê? Porque eu vou ter um menos, ó, da forma. É o menos da questão. Eu estou tratando do que? Do sinal oposto, ou seja, do ângulo oposto. Então o sinal vai ser contrário ali, nesse caso, certo? Então o sinal vai ser contrário. Então vou estar utilizando o cosseno, o cosseno com o sinal contrário. Esse carinha aqui, mas o sinal é negativo. Então, para os ângulos obtusos, eu vou ter o quê? 1A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de A.
Isso aqui é para o ângulo obtuso. Então, relações métricas de um triângulo qualquer, a gente vai analisar em uma questão. Ó, o navio navegando em linha reta passa pelo ponto A. Tá aí, em linha reta, passa pelo ponto A, distante 6 milhas de um farol C. Tá aí, distante 6 milhas de farol C. No mesmo instante, o comandante de um outro navio se encontra, no caso, encontra num ponto B, distante 15 milhas do farol C. Então, navio ponto B, 15 milhas do farol C. E vê os dois navios, que é de 30 graus. Qual a distância entre os dois navios nesse instante? E a gente tem como calcular pela lei dos sênios e pela lei dos cossenos, tá, pessoal? Como a gente tem mais valores de lado, né, seria mais interessante pela lei dos cossenos. Então a gente vai ver os dois cálculos. Observe, pelo desenho dá para determinar a medida de um lado, né, um triângulo, que não é um triângulo retângulo, certo? Não é, esse ângulo A não é de 90 graus. Então aqui a gente pode utilizar os dois, lei dos sênios e lei dos cossenos. Pela lei dos sênios a gente tem o seguinte, observe, aqui na figura que vocês estão vendo, a gente vai ter um ângulo de 45 e um ângulo de 30 graus, beleza? Esse é um exemplo. Utilizando a lei dos sênios a gente temos, vamos calcular o B. B dividido por 130 graus e 2 dividido por 145 graus. São os ângulos relacionados, são os ângulos opostos àquela aquele determinado ângulo, né? Por exemplo, se o ângulo de 45 é aqui, a medida oposta é esse aqui. Então 2 sobre 145 graus. Aí essa medida oposta aqui vai ficar B sobre os 30 graus, né? B sobre os 130 graus, na verdade. Então, fazendo aqui, né, fazendo as devidas substituições, 145 1 meio, 130 raiz de 2 sobre 2. É isso? Não, perdão, errei, né? Sendo de 30 graus. 1 meio, 145 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Fazendo aqui as devidas mudanças, né? Aqui, quadrado, só multiplico aqui, tá, pessoal? Só multiplico aqui 1 meio. Aí 1 meio, corta 2 e 2, só sobra 1. Beleza. Então vai ficar B sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Aí 1 vezes 2, 2. B sobre raiz de 2. Tá aqui, então só boto raiz de 2 dividindo ele aqui, ó. B igual a 2 raiz de 2. Isso daqui é um artifício matemático que a gente utiliza para poder resolver questões, que é utilizar aqui, ó, ao multiplicar duas raízes com o mesmo, no caso com o mesmo valor, né, radicando, o que acontece? Eu vou ter a multiplicação de números que vai resultar no radicando, tá? Isso aqui é a multiplicação resulta no radicando. Então, se eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, eu corto, vai ficar apenas raiz de 2. Então, o resultado é raiz de 2. Tudo bem? Pela lei dos cossenos, vamos ver se é o mesmo. Tá aí as três formas de utilizar. Quando eu tenho o A como hipotenusa, eu faço o que? Eu calculo B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC. Tá tudo interligado, 2BC. Quando eu tenho B, calculo AC, 2AC. E o cosseno aqui de B. Quando eu tenho C, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. AB. Vezes o cosseno de quem? Do C, tá? Então aqui o cosseno de C. Certinho? Tá aí mais um problema, uma situação problema. Dois ângulos, dois lados, mais um lado ali incógnito, né? Então pela lei dos cossenos temos 30 graus de um lado. Olha só, bem simples, ó. Eu vou pegar o x, que é relacionado ao cosseno aqui, ó. Ah, professor, mas por que o x é relacionado ao cosseno? Pessoal, eu estou pegando esse C aqui, ó, e a gente está pegando os dois, o nosso A e B, né? Seria o nosso A e B, tá vendo aí? A e B. E o x vai ser minha hipotenusa, né? A famigerada hipotenusa seria, né? Mas é simples, porque não tem um triângulo retângulo aqui. Esse ângulo é aqui, ó. Não é retângulo, então não posso dizer que é hipotenusa. Mas esse lado aqui a gente pode relacionar com ela. Então, pela lei dos cossenos temos
x ao quadrado, que esse carinha aqui é o quadrado, ou seja, a gente pode chamar ele de a ao quadrado, igual a b ao quadrado, que seria o 6, mais 15 ao quadrado, que seria o c, né? Igual a 2 vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado, no caso vezes c, vezes b vezes c, isso aqui seria 1000b, aqui seria 1000c, vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Tá aí o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo aqui a continha básica, ó, cortes 2 com 2, fazendo aqui os quadrados, sobra 90 raiz de 3. Então, menos 261 menos 90 raiz de 3, então passa o 2, né, da potência dividido em tudo, no caso dividindo, não, fazendo a raiz de tudo, então vai ficar 261 menos 90, opa, não, acabou aqui não. Aqui a gente pode até tratar, né, raiz com raiz corta, né, raiz de raiz corta, pode fazer um artifício aqui para poder facilitar esse número aqui. No mais, não tem muito o que fazer não. Na verdade não tem, né? Como fazer, porque eu tenho números diferentes. Só 261 menos 90, que é a multiplicação. Tem como dar uma simplificada aqui, mas não é tão interessante não. Até aqui tá perfeito. Tem alguns exercícios propostos aqui, ó, para vocês fazerem, tá, pessoal? Mais um exercício, outro, bem, pausa. Bastante exercício. Aqui a gente finaliza a nossa aula, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Vocês vão ter lá a partir da página, perdão, a partir da página 29, né? Ali dos 30, na verdade. Probleminhas que eu já passei alguns, então agora vocês vão poder fazer todos os probleminhas. Vejam, não é tão difícil, é mais a questão de verificar o que vai ser utilizado, né? Como utilizar. Mas assim, não tem segredo. Você vai memorizar a fórmula, né, bem dizer, e tem que entender como é que vai utilizar a fórmula. Esse é o mais difícil, esse é onde pega. Por exemplo, na questão C. A questão C, primeiro se utiliza de um x entre D e B, né? Tá aí o x. Aí faz Pitágoras e acha quem é esse x. Para depois, assim, achar pela lei dos cossenos no triângulo CBD, tá? Que é o triângulo CBD, certinho? Que é para achar o que? Esse valor de y, né? Do triângulo. Que achou já o x, achar o y. A2 aqui é simples, A2 é bem simples. Você vai achar aqui, no caso da 2 é o cosseno. A3, você tem que lembrar daquele lá, né? 180 menos o ângulo interno, né? Tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar. Você vai passar batido, mas no mais não tem muita dificuldade não. Deixa eu ver, A4 temos aí um triângulo, né? Um triângulo tem 70 graus, 9. Então aqui, pessoal, a gente já lembra do que? Se eu tenho 2 valores de grau, a gente já lembra da lei dos senos, tá? Certinho. O que mais? A5 já é um pouquinho mais complicado, mas já para fazer direitinho, que é uma porta, né? Porta aberta aí. A6 é mais difícil um pouquinho. A7, tá? Vocês tentem fazer, se divirtam, porque na próxima aula a gente vai ver a área do triângulo, ok? No caso, não, na próxima aula a gente já vai fazer nossa provinha, tá, pessoal? Nossa atividade avaliativa. Deixa a área do triângulo para outra semana, tá? A gente vai ver que é bem simples a área do triângulo. É bem simples mesmo. Uma coisinha de uma página a gente vê. Ok? Então, finalizamos por aqui, tá? Façam um bom proveito aí do conteúdo. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.